O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. O homem que não é perfeitamente mortificado facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. A imitação de Cristo. O amor próprio foi para o homem a primeira causa de sua perda. Santo Agostinho. Amor próprio, filha do orgulho e da arrogância, é mais maliciosa que a própria mãe. Santo Padre Pio. O caminho da vida é de muito pouco barulho e pretensão, e requer mais mortificação da vontade do que muito saber. Quem menos se agarrar às coisas e aos gostos, mais avançará por ele. São João da Cruz. Da mortificação interior. Santo Afonso Maria de Ligório. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. É certo que as paixões, dirigidas segundo a razão e a prudência, não somente não causam prejuízo, senão antes trazem proveito à alma. Ao contrário, não sendo bem dirigidas causam ruínas irreparáveis, porque escurecem o espírito e não permitem ver nem o bem nem o mal. Eis porque os mestres da vida espiritual recomendam tanto a mortificação interior. Se não quisermos ser dominados pelas nossas paixões, indaguemos qual seja a nossa paixão dominante e esforcemo-nos para a subjugar. Lembrando-nos, porém, de que o melhor meio para sermos bem-sucedidos é a oração. As paixões, por natureza, não são más nem nocivas. E, quando dirigidas conforme a razão e a prudência, não somente não nos trarão prejuízo, senão proveito à alma. Se, ao contrário, não são bem dirigidas, causam ruínas irreparáveis para os que as seguem, pois se escurecem a verdade e não permitem ver o que seja bom e o que seja mal. Por isso o eclesiástico rogava a Deus que o livrasse de uma alma escrava das paixões. Que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem vergonha e sem pudor. Eis em que consiste propriamente a mortificação interior, tão recomendada pelos mestres da vida espiritual, em regular e moderar os movimentos da alma. Muitos põem toda a sua diligência na compostura exterior, no porte modesto e respeitoso, ao passo que no coração conservam afetos pecaminosos contrários à justiça, à caridade, à humildade ou à castidade. São semelhantes aos fariseus, hipócritas depravados, e em vez de abandonarem os vícios encobrem-nos com o manto da devoção. Mas ai deles! De que serve, pergunta São Jerônimo, abster-se de alimentos e guardar o coração cheio de orgulho? Abster-se de vinho e ficar fora de si pela ira? Notemos bem que todas as más paixões nascem do amor próprio. É este o inimigo principal que nos ataca, e devemos vencê-lo pelo desprendimento próprio, segundo o que ensina Jesus. Renuncie a si próprio. Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 24. Enquanto não expulsarmos do coração o amor próprio, não pode entrar nele o amor de Deus.
Dizia a bem-aventurada Ângela de Foligno que tinha mais medo do amor próprio que do demônio. Porque o amor próprio tem mais força do que este para nos fazer cair. E Santa Maria Magdalena de Paz acrescenta: o nosso maior traidor é o amor próprio. Faz como Judas, entrega-nos com um beijo. Quem vence, vence tudo. Quem não o vence, está perdido. Colhamos como fruto desta meditação ou indagarmos qual seja a nossa paixão dominante, e empregarmos todos os meios para a dominar, visto que deste triunfo depende toda a nossa salvação. Procuremos, além disso, segundo o conselho de Cassiano, dar às nossas paixões outro objeto, de sorte que de viciosas tornem-se santas. Um é propenso à ira. Pois mude o objeto e vire a sua iracunda ao ódio do pecado. Que mais dano lhe pode causar do que todos os demônios do inferno? Outro é propenso a amar pessoas de boa presença. Volte o seu amor para Deus, em que se reúnem todas as qualidades amáveis. A. Elevemo-nos acima da terra e apliquemo-nos a amar com todas as forças o bem supremo, que nos fez para si e nos espera lá, no céu, para nos fazer felizes pela sua própria glória. O melhor remédio, porém, contra as paixões é pedir proteção a Deus, a fim de que nos livre delas. Quanto mais nos molestarem as paixões, tanto mais devemos multiplicar as orações. Nesses instantes, de pouco servem os argumentos e juízo, pois que a paixão escurece tudo. Quanto mais se refletir, tanto mais sedutor se nos afigurará o objeto que a paixão nos sugere. Então não há outro remédio senão o recurso de irmos a Jesus e a Maria Santíssima, dizendo e repetindo: Senhor, salvai-nos, pois perecemos. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 25. Não permitais, Senhor, que me aparte de vós. Ó Santa Mãe de Deus, me refugio debaixo de vossa proteção. Não te canses, pois não gozarás da suavidade do Espírito se não te entregares à mortificação de tudo quanto desejas. São João da Cruz. Se Jesus te mortifica no corpo, é para purificar-te cada vez mais no espírito. Santa Gema Galgani. A virtude é o que uma pessoa faz com sua paixão, o vício é o que uma pessoa, por paixão, não consegue deixar. São Tomás de Aquino. Os sinais do recolhimento interior são três. Primeiro, se a alma não gostar das coisas transitórias. Segundo, se gostar da solidão e do silêncio e se sentir impelida para o mais perfeito. Terceiro, se as coisas que antes a costumavam ajudar, por exemplo reflexões, meditações e atos, agora a estorvam. Não encontrando outro apoio na oração senão a fé, a esperança e a caridade. São João da Cruz. O culto prestado à Eucaristia fora da missa é de um valor inestimável na vida da Igreja, e está ligado intimamente com a celebração do sacrifício eucarístico. A presença de Cristo nas hóstias consagradas que se conservam após a missa, presença essa que perdura enquanto subsistirem as espécies do pão e do vinho, resulta da celebração da Eucaristia e destina-se à comunhão sacramental e espiritual. Compete aos pastores, inclusive pelo testemunho pessoal, estimular o culto eucarístico, de modo particular as exposições do Santíssimo Sacramento e também as visitas de adoração a Cristo presentes sob as espécies eucarísticas. Eclésia de Eucaristia. Sois devoto de Nossa Senhora. Ouvi, pois, e consolai-vos.
Vivereis bem, morrereis melhor, salvar-vos-eis. São Leonardo de Porto Maurício. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.